Paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esse momento devocional. Nossa reflexão de hoje está fundamentada no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Numa conferência mundial, o Salmo 23 seria exposto por dois homens. O primeiro a ministrar o Salmo 23, ele fala sobre o Salmo do pastor. Era um homem com muito conhecimento, era um homem cheio de formação acadêmica, com muita facilidade na fala. Ele se apresenta diante do auditório, assume a tribuna e ele começa a expor o Salmo 23. Ele conhecia o contexto histórico, o contexto imediato, o contexto amplo do Salmo 23. Ele começa a expor os ensinamentos do texto e a fazer aplicações do texto. As pessoas estavam atentas, ouvindo a exposição do Salmo do pastor. Logo após ele vem um senhor já com idade avançada, arrastando os pés, tropeçando nas palavras, com uma certa dificuldade na fala, e ele começa a falar a respeito do pastor do Salmo. E as pessoas estão olhando atentamente para ele. Logo, a comoção começa a tomar conta daquele ambiente. As pessoas começam a se emocionar e chorar ao ouvir a exposição desse Senhor falando do pastor do Salmo. Logo após finalizar a conferência, o primeiro homem a ministrar, ele pergunta para algumas pessoas, por que não houve tanta comoção e tanta emoção no momento em que eu estava ministrando, como foi na vez desse Senhor. E as pessoas respondiam para ele: você conhece muito bem o Salmo do pastor. Ele, porém, conhece o pastor do Salmo. E a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela foi escrita com essa finalidade de tornar Deus conhecido a nós. O profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3 do seu livro, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia Sagrada, portanto, foi escrita e foi deixada por Deus para que, por meio dela, nós cheguemos ao conhecimento sobre quem Deus é. O Salmo 23 foi escrito por Davi, e ele começa o Salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhum outro rei da terra, na época de Davi, falaria essas mesmas palavras do rei Davi, porque a confiança dos reis da época de Davi estava no número de soldados que o seu exército possuía, no número de armamento, no poder bélico que eles possuíam, em ter os melhores na luta corporal, em ter os melhores na estratégia, em ter os melhores no manuseio das armas. Essa era a confiança, nisso estava a confiança dos reis da terra na época de Davi. Davi, porém, ele confiava no Senhor, ele descansava o coração e ele se sentia seguro em saber que ele tem um Deus que é por ele. E ele fala: o Senhor é por mim e isso me é suficiente. Ele sabia que o Senhor era poderoso para livrá-lo dos seus adversários. E Davi, sim, era alguém que tinha o melhor exército, os melhores soldados, os melhores na luta corporal, os melhores nas estratégias, os melhores no manuseio das armas. Mas Davi foi alguém muito bem ensinado, muito bem discipulado. Ele sabia que tudo isso podia falhar, mas o Deus a quem ele servia jamais falhará. E nisso está a nossa confiança. Quando nós conhecemos o pastor do Salmo,
nós passamos a descansar seguros nele. Nos versos 2 e 3, Davi fala de momentos bons da vida, de momentos de bonança, de momentos de abastança, aonde nós somos conduzidos às águas tranquilas, aonde nós somos conduzidos à prosperidade, aonde nós somos conduzidos a ter muito, a ter com abundância, a ter com abastança. Mas nos versos 4 e 5, o salmista Davi fala de momentos de vale. E vales são os momentos difíceis da vida, os momentos de depressão, os momentos de crises, de ansiedade, os momentos de problemas em várias áreas da vida, problemas de escassez, problema, quem sabe, na área profissional, enfrentando desemprego, problema na área financeira, quem sabe problemas de saúde, quem sabe problemas nos relacionamentos. Mas nós podemos confiar e descansar o nosso coração na certeza de que tudo isso vai passar, porque nós estamos sendo conduzidos por um pastor que não nos abandona nos momentos difíceis da vida. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor nos momentos de vale, nos momentos de lágrimas da nossa vida. E ele finaliza o Salmo dizendo uma palavra que, se nós confiamos nela, nós encontramos descanso e segurança para a nossa alma. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é, Davi estava convicto de que todos os dias da vida dele não era em alguns dias do ano, não era em alguns momentos, mas todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiria. Se imagine no meio de um trânsito agitado, com pessoas estressadas, buzinando, um trânsito congestionado. Ao invés de ser mais um estressado no trânsito, se lembre desse salmo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor está com você nos momentos mais desafiadores da vida. Ali a bondade do Senhor está presente. Imagine uma reunião tensa, uma reunião desgastante, uma reunião que exige de você mentalmente e emocionalmente. E se lembre: bondade e misericórdia do Senhor certamente me seguirá todos os dias da minha vida. E ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido, querida, que você esteja continuamente na presença desse pastor do Salmo, que eu e você possamos conhecê-lo cada dia mais, e que essa seja a nossa principal motivação: conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Vamos juntos orar? Pai de bondade, Deus de graça, misericórdia e fidelidade, nós estamos na Tua presença muito agradecidos. Tu és o nosso Deus e Senhor, e a nossa confiança está em Ti. Muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, nós, porém, fazemos menção do Teu nome. Tu és o nosso Deus e Senhor. Jesus, abençoe as pessoas que estão ouvindo essa devocional nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, nesse dia. Que a mão do Senhor esteja conduzindo a vida deles, e que eles conheçam a Sua palavra, conheçam o Salmo do pastor, mas que, sobretudo, que eles conheçam o pastor do Salmo, e que, ao Te conhecer, nós possamos descansar a nossa alma e descansar a nossa mente, todo o nosso ser no Senhor, que é o nosso Deus e Salvador, em nome de Jesus. Amém.